Agora eu gostaria de destacar com vocês algumas observações sobre as bem-aventuranças. Nós estamos na introdução das bem-aventuranças e eu gostaria de destacar alguns pontos. O primeiro ponto seria o seguinte: as bem-aventuranças são para todos os crentes. Não existe uma classe especial de crentes que vivem as bem-aventuranças. Elas foram proferidas por Jesus, pelo Senhor Jesus, para todos os cristãos. Então, como eu falei no início para vocês esse estudo, o Sermão do Monte, ele é o padrão de um cristão. Ele é o padrão pelo qual o cristão deveria olhar e seguir. Não por si só, mas diferentemente da pessoa natural, o cristão tem o Espírito Santo que o auxilia, tem o Consolador que o ajuda em todas as suas fraquezas e o próprio Jesus nos ajuda. O cristão, ele tem essa infusão do Espírito. Então, o padrão dele é o Sermão do Monte. Por esse motivo, as bem-aventuranças, elas são para todos os cristãos. Não é para uma casta destacada de cristãos. Você olhar e falar assim, não, o Spurgeon, ele foi um grande pregador, um grande homem de Deus, então ele segue as bem-aventuranças, mas quem sou eu? Um John Wesley, um John Stott e tantos outros homens de Deus que você olha e fala, não, esses homens, eles seguem as bem-aventuranças, eles conseguiram ser bem-aventurados, mas eu não consigo, porque isso não foi para mim. Como dizia W. Tozer, ele é uma classe especial de homens. Não existe isso. Não existe classe especial de homens. A Bíblia diz lá em Tiago que Elias era um homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões. O grande profeta Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. O próprio apóstolo Tiago diz assim, ele era um homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões. Spurgeon foi um homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões. E você pode colocar todos os grandes homens de Deus na história. Eles foram homens e mulheres iguais a nós, sujeitos às mesmas paixões. Então, assim, essas bem-aventuranças, como todo o Sermão do Monte, mais especificamente sobre as bem-aventuranças, foram proferidos por Jesus com o objetivo de alcançar os cristãos. Então, nós temos que vivê-las. É para nós, é para mim e para vocês. Eu sei que houve na era da igreja, principalmente no início, com o gnosticismo e depois ao longo da igreja medieval, foi adotando essa carga doutrinária do dualismo, que é uma filosofia grega. Esse dualismo, ele tenta separar o cristão na esfera natural e na esfera espiritual. Então, o que ele tenta, o que essa teoria tenta trazer? Que naturalmente você pode ser um advogado, um engenheiro, uma dona de casa ou qualquer outra coisa, mas isso aí é sua vida natural. Você é um pai, uma mãe, um filho, sua vida natural. E existe a sua vida na igreja. Você é um pastor, você é um membro, você é um líder de louvor, você é um cantor. Isso que você faz é espiritual e outra coisa que você faz é natural. Porém, Jesus, ele nunca fez distinção entre pessoas e nem distinção entre coisas que nós fazemos, entre atividades. Não existe atividade que seja natural. Todas as atividades são espirituais. Não existe esse dualismo. Então, quando eu sou um advogado, quando eu sou um engenheiro, quando eu sou uma dona de casa, quando eu sou qualquer outra profissão ou a fazer, ou título, eu sou um pai, eu sou uma mãe, um irmão, um filho, eu sou para a glória de Deus. Eu tenho que colocar a bem-aventurança lá, eu tenho que ser bem-aventurado lá, eu tenho que chorar, eu tenho que ser pobre de espírito, eu tenho que ser manso, eu tenho que ser misericordioso e fome e sede de justiça, tudo isso. E na igreja também, não só na igreja, mas na igreja no sentido de trabalho eclesiástico, no sentido de trabalho espiritual, de trabalho para Deus. Tudo é trabalho para Deus. Nós temos que viver para a glória de Deus em qualquer lugar. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer. Fazem tudo para a glória de Deus, já dizia o apóstolo Paulo lá em Coríntios. Então, assim, as bem-aventuranças, elas servem para todos nós, porque em todas as nossas esferas, seja as tidas como espirituais e naturais, já que eu expliquei para vocês que todas são espirituais, nós temos que viver para a glória de Deus e nós temos que ser bem-aventurados.
e só seremos bem-aventurados se seguirmos as bem-aventuranças que Jesus colocou. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar com vocês. O segundo ponto que eu gostaria de destacar com vocês, dessas observações, que a bem-aventurança, as bem-aventuranças, elas não são para serem vividas de formas separadas. Na verdade, o cristão tem que buscar viver todas as bem-aventuranças. Então, assim, essas beatitudes. Então não seria assim, eu sou manso e pacificador, mas não sou pobre de espírito e nem choro. Não tem como casar isso. Na verdade, todas elas foram proferidas por Jesus numa sequência lógica com o objetivo de quê? Você não pode ter uma em detrimento da outra, você tem que ter todas essas beatitudes. Como eu falei no início desse estudo, o Sermão do Monte não é um sermão fácil. Não é um sermão que o homem natural consegue cumprir. Não é um sermão que você consegue cumprir da noite para o dia. É uma coisa que exige muito choro, lamento, oração, busca por Deus, vida séria com Cristo. Porque você tem que viver tudo aquilo. Obviamente, nós somos pecadores, nós temos pecados na nossa vida, nós não vivemos em pecado, mas nós temos o pecado original, nós sofremos o efeito da queda, mas com a infusão do Espírito em nós, com a regeneração, sendo nova criação em Deus, nós temos todas as ferramentas e todas as bênçãos espirituais em Cristo nos lugares celestiais para, em conjunto com o Espírito, vencermos todas as batalhas e conseguirmos seguir o Sermão do Monte e principalmente o que eu estou falando com vocês, as bem-aventuranças. Que as bem-aventuranças, praticamente, elas sintetizam todo o Sermão do Monte. Todo o Sermão do Monte está contido nas bem-aventuranças. Depois parece que cada parte do sermão vai explicando um pouco de cada parte da bem-aventurança. Então nós temos que, nessa segunda observação que eu trouxe para vocês, nós temos que viver todas as beatitudes. Nós temos que buscar em Deus vivê-las. Aí você vai olhar para mim e vai falar assim, Daniel, realmente isso é muito difícil. Olha o que você está falando. Só que ao longo de cada uma, vocês vão perceber que todo cristão passa por cada estágio que eu vou citar sobre cada beatitude, ok? Então eu quero que vocês fiquem atentos e prestem atenção. Nós temos que viver todas as beatitudes. E o terceiro e último ponto que eu queria trazer para vocês, a observação, é que essas beatitudes, essas bem-aventuranças, elas não são disposições naturais. Porque senão uma pessoa estaria na frente da outra simplesmente por ter nascido com uma certa personalidade. Então, aquela pessoa ali, ela é calma, ela é mansa, no contexto que eu estou falando, filosoficamente falando, com a filosofia humana, né? Não com isso que Jesus acabou de dizer, não com o discurso de Jesus. Ela é calma, aquela dali ela gosta de trazer pacificação. Não foi isso que Jesus quis dizer. Senão seria até injusto, né? Porque algumas pessoas estariam na frente das outras. Umas pessoas são muito mais irritadas que as outras. Umas pessoas são mais calmas que outras, por conta da sua personalidade. E não foi uma coisa que a pessoa escolheu. As bem-aventuranças são infusões do Espírito. O Espírito Santo gera em nós. Não é uma coisa que vem naturalmente com o nascimento, não é uma coisa que você adquire com esforço, não é uma coisa que você adquire com hábito, mas é uma infusão do Espírito. Obviamente, nessa dinâmica de santidade, existe uma coparticipação nossa, existe uma operação nossa também nessa busca da santidade. Deus não busca a santidade por nós, né? Ele já nos justificou em Cristo, mas isso seria a santidade posicional, mas o nosso viver santo, nós temos que ir juntos com Ele. Como o apóstolo Paulo diz, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Nós, junto com eles, com a sua infusão, com o arrependimento que o Espírito traz na nossa vida, com todas as bênçãos que ele nos traz, com isso, nós conseguimos chegar nas bem-aventuranças e vivê-las. Então não é uma disposição natural, não existe alguém que esteja na frente da outra naturalmente, senão seria até injusto, né? Então é uma infusão que o Espírito traz,
É um dom que o Espírito traz mediante a busca, mediante o querer. E um cristão, ele não busca isso para ser cristão. Ele é cristão por isso que ele busca. Como eu falei lá no início do Sermão do Monte, nós não somos salvos pelas obras, mas nós praticamos as obras porque nós somos salvos. Em Cristo, nós fomos regenerados em Cristo.